Graça e paz, meus irmãos. Vamos lá, João 1, dos versos 19 a 28. Nessa perícope aqui, João Batista ele repete o seu testemunho. Vamos aprender mais um pouquinho, com as Escrituras. Versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Na Ara vai dizer, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu. Quando a notícia chegou a Jerusalém de que um homem chamado João estava mandando a nação se arrepender, porque o Messias estava prestes a chegar, os judeus enviaram uma delegação de sacerdotes e levitas para que descobrissem, quem era essa pessoa, quem é o indivíduo que está fazendo um negócio desse. Os sacerdotes e os levitas eram homens importantes no templo, eram homens que cuidavam de serviços triviais, e eles vão ali e perguntam então para João Batista, quem és tu? Será que és o tão esperado Messias? No verso 20 diz para nós, ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Na Ara diz, ele confessou e não negou, ele confessou, eu não sou o Cristo. Outros homens poderiam aproveitar dessa oportunidade de fama, alegando que eram o Cristo, como muitos têm feito, Mas João Batista foi uma testemunha fiel. Ele declarou, não sou o Cristo, não sou o Messias. E no verso 21, os sacerdotes perguntaram, então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Na versão Ara, então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. No verso 22, eles disseram, finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Na versão Ara diz, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Os judeus esperavam que Elias voltasse à terra antes da vinda de Cristo. Então concluíram que, se João não era o Messias, como ele já tinha afirmado, então talvez fosse Elias. Mas João lhes assegurou que não era. E é claro que quando nós lemos um texto desse e nós tentamos, faz uma confusão, porque quem é fulano, quem é o Messias, quem é Jesus Cristo, quem é Elias, dá uma confusão. E é claro que você que está começando, mais uma vez eu deixo claro que essas aulas aqui são para aqueles que estão começando a ler a palavra de Deus, Por isso nós estamos começando com o Evangelho de João, que é o que eu recomendo, e a gente vai devagarinho aqui, tentando trazer sem pressa cada ensinamento para que você possa perder o medo de manusear a palavra de Deus e você possa entender como as coisas estão conectadas umas às outras, tá bom? E aqui então vamos entender porque que eles perguntaram, és tu Elias? Vamos ver então quem foi Elias, vamos ver qual é a ligação que esses homens fizeram a respeito de João Batista nesse discurso aqui, nessa conversa, tá bom? Vamos entender então quem é Elias. E para isso, eu vou agora ler com vocês Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, tá certo? Então, Malaquias 4:5 diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Elias quem é aqui? Ele é o ministro divinamente comissionado, eis que eu enviarei, diz o Senhor. É Deus que está enviando Elias. Em segundo lugar, é um ministério abençoado por seus resultados, porque ele vai trabalhar a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, tá bom? Vamos entender isso, tá certo? Isso é necessário que você tenha paciência e que você anote aí direitinho para que a gente possa aprender, tá bom? E num simples versículo desse de João aqui, como nós temos visto, uma simples pergunta dessa, és tu Elias? Vai abrir um leque agora para a gente poder passear aí em cima desse personagem, em cima dessa pessoa, tá bom? Quem é então este Elias que Deus está enviando? É óbvio que Elias tinha vindo alguns séculos antes de Malaquias, certo? É óbvio, Elias já estava no céu quando Malaquias escreveu esse livro, tá bom?
Portanto, Deus não está dizendo do Elias que foi arrebatado ao céu. Ele está falando de um profeta que vai ser enviado na força e no poder de Elias. Nós vamos precisar de 3 textos para entender bem essa questão aqui. A gente vai devagarinho, tá bom? O primeiro deles é Mateus 11, 13, 14, que nos diz assim: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Malaquias diz que antes do grande dia de Deus, Deus mandaria o Elias. E agora Jesus identifica João Batista como Elias. Vamos entender isso. E é interessante aqui, né? Porque Jesus, ele identifica João Batista como Elias, né? E o próprio Elias fala, e o próprio João Batista fala, não sou, né? Vamos entender isso, tá certo? Mateus 17, dos versículos 10 a 13, né? Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro, né? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Jesus está dizendo, então, que o Elias que haveria de vir, já veio. E Jesus disse que João Batista é o Elias. Vamos entender em que sentido que João Batista, então, é o Elias, né? Vamos ver se ele é o Elias físico, como o Espiritismo quer colocar como a reencarnação de Elias, né? Vamos ver se é isso mesmo? Claro que não, né? Será que João Batista é o Elias no sentido pleno da palavra? Óbvio que não, né? João 1, 21 diz para nós assim: perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Então, em que ligação tem João Batista com Elias? A interpretação disso agora está, mais uma vez, no Evangelho de Lucas, não é? E vamos ler agora Lucas 1, dos versículos 13 ao 17, ao 17. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Na verdade, João Batista é o Elias no sentido de que ele veio no poder e no espírito de Elias. Assim como Elias foi um profeta que chamou a nação de Israel ao arrependimento, João Batista foi um profeta que chamou o povo de Israel ao arrependimento. Ele é o Elias, não no sentido de ser a pessoa de Elias, a encarnação de Elias, mas no sentido de ter semelhança de ministério. Agora, voltando para Malaquias, né, Elias aqui é um estilo de ministério. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então Elias foi João Batista. Em todos os grandes períodos da história que Deus levanta alguém para chamar o povo ao arrependimento, aí está o profeta Elias. Ele esteve na boca de Lutero, ele esteve na boca de Calvino, né? Ele esteve na boca de John Wesley, e agora ele está na boca de todos aqueles profetas que se levantam para convocar o povo ao arrependimento antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo. Entende o que eu estou falando? Né? Em Deuteronômio 18:15 diz assim, Moisés disse, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás.
Os judeus lembraram-se dessa predição e pensaram que João Batista poderia ser o profeta mencionado por Moisés, né? Mas novamente, João lá, como nós vimos no final do texto, João nega mais uma vez, né? E essa delegação agora, esse grupo dos homens ali intelectuais, os homens que são os sabe-tudo, né? Eles ficam desconcertados em ter que voltar para Jerusalém sem nenhuma resposta. Ora, como é que vocês vão abordar uma pessoa dessa que nós nem conhecemos, não é? Que está anunciando arrependimento e vocês não voltam com nenhuma resposta? Então eles pediram para João fazer uma declaração de quem ele era, tá bom? No versículo 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Naara diz, então respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em resposta à sua pergunta, João Batista citou Isaías, né? Mais uma vez, João volta lá para o Antigo Testamento, né? 700 anos antes. Que coisa linda isso. Isaías 40, versículo 3. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. 700 anos antes, texto em que fora predito que um precursor apareceria para anunciar a vinda de Cristo. João Batista sendo anunciado 700 anos antes. João declarou, sim, que era esse precursor que havia sido anunciado. Poxa, que coisa linda, né? Ele era a voz e Israel era o deserto. Por causa do seu pecado e afastamento de Deus, o povo de Israel se tornaria insensível e improdutivo, como um deserto. João se referiu a si meramente como uma voz. Ele não se apresentou como um grande homem a ser louvado e admirado, como muitos fazem, né? Mas como uma voz, não para ser visto, mas somente para ser ouvido. João era a voz, mas Cristo era o Verbo, né? O Verbo necessita de uma voz para que seja conhecido. E a voz é de nenhum valor se não tiver um Verbo. O Verbo é infinitamente maior que a voz, mas pode ser para nós um privilégio também ser uma voz para Ele. A mensagem de João Batista era: endireitai o caminho do Senhor. Em outras palavras, o Messias está chegando, retirem tudo o que os impede de recebê-lo, arrependam-se dos seus pecados para que Ele possa vir e reinar sobre vós como Rei de Israel. E os versos 24 e 25 vão dizer: alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Os fariseus formavam uma seita religiosa de judeus que se orgulhavam de seu conhecimento superior da lei e dos seus esforços em cumprir os mínimos detalhes das instruções do Antigo Testamento. Realmente, muitos deles eram hipócritas, né, que tentavam dar a impressão de serem religiosos, mas viviam vidas totalmente pecaminosas, né? Queriam saber com que autoridade João Batista tinha para batizar, se ele não era uma das pessoas importantes que eles haviam mencionado, né? E no verso 26, João responde: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. No verso 27 ele diz: ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Eu batizo com água, disse João. Ele não queria que ninguém pensasse que ele era mais importante, né? Sua incumbência era simplesmente preparar os homens para Cristo. Sempre que os ouvintes se arrependiam dos seus pecados, ele os batizava na água como símbolo exterior de uma mudança interior. No meio de vocês está quem vós não conheceis, né? Continuou João, né? Referindo-se, claro, a Jesus. Os fariseus não o reconheceram como tão esperado Messias. Na verdade, João estava dizendo aos fariseus: não me tomem como um grande homem. A pessoa que vocês deveriam estar prestando atenção é o Senhor Jesus. Apesar disso, não conhecem quem realmente Ele é. Ele é uma pessoa digna, né? Ele veio depois de João Batista, contudo merece todo o louvor, né, e preeminência, né? Era o dever do escravo ou do servo desamarrar as sandálias de seu mestre. E João Batista diz que ele não é digno nem de fazer isso,
não é? Ele se coloca no lugar dele, né? Que coisa linda, né? A humildade de João, né? Por fim, aqui no versículo 28, tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Tá bom? Que Deus abençoe você. Tem sido um prazer compartilhar esse pequeno, né, pequeno esboço de tudo que está acontecendo aqui na Palavra de Deus, né? Que você possa estar sendo edificado com isso, né? Eu tenho orado a Deus para que Ele possa abrir o seu entendimento e que essas palavras cheguem até o seu coração e fortaleçam a sua fé. Deus te abençoe.